Olá, olá! Bem-vindos ao nosso 19º vídeo da nossa proposta de grande música em pequenos encontros. E hoje nós vamos trabalhar com um instrumento que se toca com chinelos. E para isso, nós vamos construir esse instrumento usando tubos de PVC, desse tipo, um tubo um pouco mais grosso, certo? E chinelos, chinelofones. Bom, e se eu tenho um tubo, eu posso produzir som nesse tubo, batendo em uma das pontas. Ele tá oco, dá para ver? Isso, dá para ver, ó, ele não tem nada dentro. Mas quando eu bato aqui, eu consigo fazer um som. Agora, isso a gente pode usar um chinelo. Tá, um caso curioso que eu vou contar rapidinho. Usando um chinelo para tocar o tubo, com um grupo de crianças uma vez, uma das crianças levantou e falou: "Pô, tio, esse aqui é o instrumento perfeito para minha mãe. Ela treina em mim todo dia." Ou seja, para acertar o chinelo no lugar certo. Eu fiz aqui fica um som mais forte, né? Do que bater com a mão, e machuca menos, porque quando você bate com a mão, machuca um pouco, porque isso aqui é duro, né? Agora, o chinelo, ele não é ideal porque ele é muito grosso. Se eu tiver uma coisa mais fina, é o ideal. Quer ver? Eu vou mostrar uma baqueta dessa que eu fiz com um mousepad. Olha aqui. O mousepad é bem mais fino, por isso ele é muito frágil, e para ele não rasgar, o que eu fiz? É difícil de ver, mas entre duas chapas desse mousepad, ou seja, de um PVA desses aí da vida, eu coloquei uma pele, uma membrana daquelas. Então ele ficou flexível e forte. E olha como é que o som fica muito mais forte. Posso mudar o som? Posso. Se eu mudar o tamanho, vou pegar um pequenininho agora. Super agudo, né? Grave, agudo. Vamos ver como que a gente pode conectar esses tubos para fazer um instrumento. Por exemplo, assim. Posso colocar quantos eu quiser, inclusive afinados. Aproveitando esse tubo que a gente já usou antes, que é um tubo enorme, eu acho que vai ser mais difícil trabalhar com tubos maiores do que ele aqui, eu vou então tomar ele como base e vou tirar a medida dele com uma régua. Aqui. Colocou aqui bem no início 84 centímetros, certo? Então, o nosso tubo base vai ter 84 centímetros. Quando eu faço o som com esse tubo, eu diria que essa nota é a nota Sol, tá? Pode ter um pouquinho de diferença, mas basicamente é um Sol, tá? Tenho quase certeza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar um outro tubo, certo? Usando a metade
desse tamanho. Ou seja, se aquele primeiro media 84, esse aqui eu vou cortar medindo 42, exatamente a metade. Aqui, 42. Vou então marcar esse pedaço para cortar o tubo. Vou então marcar o 42 aqui para cortar esse tubo. Para cortar PVC, eu uso uma serrazinha tico-tico comum, sem o menor problema, tá? E nós vamos construir o nosso chinelofone partindo desses dois tubos, o grande e um pequeno, e vamos ver como a gente faz as medidas interiores para montar as notas musicais que a gente quiser. Pronto, temos então os dois tubos como referência. O tubo grande e o tubo pequeno, sendo que o pequeno é exatamente a metade do tubo grande. Fisicamente, nós sabemos que se um tubo grande produz uma nota musical, o tubo pequeno, metade desse grande, produz a mesma nota, só que em outra região. Essa produz a nota grave e essa produz a mesma nota numa região aguda. Então, se esse tubo grande produz a nota Sol, igual eu já falei, vamos lembrar o som? Sol. O tubo pequeno, metade dele também vai produzir um Sol, só que um Sol agudo. Vamos ver? Lembra do primeiro? Sol. E esse? Sol. Os dois juntos? Sol. Sol. Sol, 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 sol. Então temos aqui os dois tubos que vão servir como base para o nosso instrumento. Entre esses dois, nós podemos colocar quantas notas a gente quiser. No mundo ocidental, atualmente, entre essa e essa, nós colocamos 12 notas. Certo? É só observar um teclado comum, que vocês podem constatar que são 12 notas entre uma e outra de mesmo nome. Por exemplo, entre um Dó e outro Dó, vocês vão ver que o teclado tem 12 teclas. A medida desses 12 tubos para que eles soem afinados é uma coisa meio complexa, né? Ou você faz de ouvido, se você tiver um ouvido bom, musicalmente falando, certo? Ou você compra um aparelhinho, baixa um aplicativo que faz essa medida exata. Agora, calcular é um pouco complicado. Você teria que estudar um pouco de matemática, um pouco de física, aí a coisa começa a ficar muito complicada, certo? Mas a gente não precisa desse trabalho todo, né? Se você afina de ouvido, funciona. Além do mais, dessas 12 notas, nem todas são usadas no que a gente chama de escala natural. Ou seja, que é o que normalmente a gente fala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sabe? Lógico, aqui a gente não está falando todas as notas, a gente está escolhendo algumas. E a gente vai partir desse princípio para fazer o nosso instrumento. Eu vou mostrar como calcular de forma muito simples, né? Independente do tamanho do tubo inicial que você tenha, né? Como calcular o tamanho para completar com notas dessa escala natural, de uma sequência de notas que utiliza apenas 7 dessas 12. É claro, você não vai conseguir tocar todas as músicas com essa sequência. Se são 12 e se você só tem 7, qualquer música que utilize uma das 5 que estão faltando na escala natural, você não vai conseguir tocar.
Você vai procurar o som e não vai achar. Mas dá para a gente fazer muita coisa legal. Depois é apenas uma sugestão para mostrar como se constrói. Bem, a nossa regra simples, você pode usar uma maquininha de calcular o seu celular, porque é uma conta de divisão, mas é super simples. Se você tem um tamanho original de um tubo, tá? O segundo tubo para montar a escala natural, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. No caso nosso, como está começando de um Sol, a escala natural vai ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo? Então, se eu tenho o primeiro Sol com 84 centímetros, a próxima nota da escala natural, que vai ser um Lá, ela vai ser o 84 dividido por 1,12. E isso vai dar 74,5. Então, para fazer a segunda nota da escala natural, você vai cortar esse tubo com tamanho 74,5, tá? Que vai ser, no caso, a nota Lá. E assim por diante. A terceira nota, você vai dividir o mesmo 84 por 1,25. E assim por diante, você vai fazer a escala natural inteira. Vou apresentar a tabela completa, tá? Para a gente ter ideia de qual o número que a gente usa para fazer essa divisão em cada nota da escala natural. Isso vai valer para a flauta de pan, isso vai valer para os xilofones, isso vai valer para os metalofones, vai valer para uma série de instrumentos musicais. E para terminar, na hora de construir, uma sugestão. Se você deixar os tubos muito juntos na hora de ligar, fita crepe, barbante, aí à vontade. Aí cada artesão vai saber como fazer. Isso pode ser ornamentado da maneira que quiser, sem o menor problema, certo? Bom, se ficar muito junto, como diz a criança, a mãe dele vai ter que treinar muito para acertar cada tubo separadamente. Então, a minha sugestão é de que se coloque alguma coisa entre um e outro na hora de emendar. Por exemplo, um pedaço desses piso de borracha para criança pequena, certo? Sobrou esse pedacinho, a gente vai cortar uma tirinha e vai colocar aqui. Ou seja, na hora de colar, olha só, ficou um espaço bem legal entre um e outro. Vai facilitar a baqueta acertar o lugar certo. Até mais!